Olá, Nutrilete aqui. O nosso tema de hoje é microbioma intestinal. Teste de microbioma intestinal. Você já ouviu falar? O que seria o teste de microbioma intestinal? Qual seria a sua função? Por que fazer esse exame? E quais são as bactérias que vivem no seu intestino? Essa pergunta, na verdade, responde para que serve o teste genético. O teste genético de microbioma intestinal, ele é capaz de mapear o DNA das células bacterianas que habitam o nosso intestino. É uma forma de conhecer literalmente o nosso intestino. Quem vive dentro de nós? Qual é a quantidade de bactérias, né? Nós temos 5 cepas marcadoras de saúde. Quanto que eu tenho de cada uma delas? E esse exame, ele é muito simples, é uma coleta micro, realmente, de fezes que você põe ali dentro de um frasquinho e você envia para o laboratório. Então é muito prático, muito rápido de fazer e você tem muitas informações a respeito do seu intestino através desse pequeno exame. E qual seria o objetivo? Dentro da modulação intestinal, eu peço para os meus pacientes esse teste. Por quê? Porque ele vai me trazer muita informação para que no final dessa modulação eu possa realmente montar uma estratégia específica, personalizada para esse paciente. Então, o objetivo é de identificar a disbiose, o desequilíbrio, né, entre esses micro-organismos que vivem no nosso intestino. Através desse conhecimento, do grau de disbiose, do grau de desequilíbrio que esse paciente tem, então aí nós podemos montar estratégias e intervenções específicas para esse paciente, para a microbiota desse paciente, ou, se for você, para a sua microbiota. Então, a disbiose, ela está relacionada a diversas disfunções, né, no nosso organismo. Disfunções imunológicas, disfunções metabólicas, disfunções neurológicas, ou seja, promove aí quando nós corrigimos essa disbiose, nós promovemos uma melhora muito significativa para os pacientes, seja um paciente disbiótico, seja, aliás, um paciente com diabetes, um paciente obeso, um paciente com depressão, um paciente com doenças autoimunes ou doenças neurodegenerativas, né? Quando tem alguma disfunção neurológica e muitas outras, na verdade. Então, as bactérias que residem no nosso intestino, elas desempenham funções muito importantes. Elas desempenham funções imunológicas porque elas modulam as nossas células imunológicas, por isso que as doenças autoimunes têm muita relação com o seu intestino. Também contribui para a produção de vários hormônios, inclusive o GABA, que é um hormônio que desacelera as conexões nervosas, que nos acalmam, que nos relaxam. Também a serotonina, né? E também a questão digestiva, ela ajuda a nossa microbiota, colabora para a digestão adequada dos nossos alimentos, também para a nossa defesa, é a nossa primeira defesa imunológica e também é uma produtora de vitaminas, vitamina K, vitamina B12, são produzidas pelas nossas bactérias. Existem 5 bactérias marcadoras de saúde. Nós temos a Rosebúria, que ela é importante no processo de digestão, principalmente de carboidratos. Também uma produtora de ácidos graxos de cadeia curta, que tem uma função anti-inflamatória. Então, as fibras, quando nós consumimos as fibras, quando elas chegam no nosso intestino, elas são fermentadas pelas nossas bactérias, produzindo então esses ácidos graxos de cadeia curta. E esses ácidos graxos de cadeia curta, eles têm principalmente a função anti-inflamatória.
manutenção também da nossa imunidade, no caso da rosebúria, e também a rosebúria ela é importante para quem tem constipação, porque ela é responsável pela motilidade, pelos movimentos do nosso intestino. Então, se você tem constipação, pode ser que você tenha aí uma quantidade ou nem tenha a rosebúria, né, presente na sua microbiota. Temos também a Praunitz. A Praunitz ela é responsável principalmente por distúrbios gastrointestinais, né? Então ela tem uma ação anti-inflamatória também, e ela também, obviamente, como todas as bactérias, é uma produtora de ácido graxo de cadeia curta. A Rectale, que produz basicamente o butirato, um dos ácidos graxos, né, que elas produzem, e elas também são importantes para a produção das células intestinais, para a renovação das células intestinais, os colonócitos. E, obviamente, a manutenção da manutenção da integridade da barreira imunológica, né? Então, barreira imunológica, nosso intestino tem uma barreira, por isso que ele é a primeira barreira imunológica, né? Nós temos um outro sistema imunológico que está lá na corrente sanguínea, mas esse que está aqui no intestino tem que impedir que chegue algo que não deva no nosso sangue para ativar um outro sistema imunológico. Então, as Rectales, elas são importantes principalmente para essa barreira imunológica, juntamente com outras bactérias, obviamente. Temos a Akkermansia. A Akkermansia é uma bactéria que ela consome o muco, que protege as nossas células intestinais. Então, quer dizer que isso é ruim, Nutri? Não. Ela consome o muco e isso faz com que as células intestinais produzam mais muco. Então, na verdade, ela está estimulando a produção de muco. Porém, e esse é um bom exemplo, né? Não é que todas elas têm que estar não, elas têm que estar dentro de um valor de referência ideal. Por quê? Porque se eu tenho muita Akkermansia, ela pode consumir muito mais muco do que o intestino consegue produzir. E aí, ao invés de ser um efeito benéfico, vai ser um efeito negativo. A Akkermansia, ela está associada a dietas ricas em pré-bióticos, fibras que nutrem essas boas bactérias, né? Como o psyllium, como a banana verde, por exemplo, como a batata doce, como a amêndoa, tem vários, como as frutas vermelhas, né? Os polifenóis. Então, existem vários alimentos que têm essa função pré-biótica. O que quer dizer um pré-biótico? Quer dizer comidinha das boas bactérias. Então, a gente especificamente estaria alimentando as boas bactérias, que é o que nós queremos, né? E a diminuição da ingestão, o excesso, né? O excesso de gorduras saturadas, gorduras animais, diminui a Akkermansia. Então, uma dieta com muita gordura animal significa que eu vou ter menos Akkermansia. Se eu tenho muita Akkermansia e está me prejudicando, seria interessante uma dieta, né? Rica em gorduras saturadas. Porém, se eu já tenho pouca Akkermansia, porque eu tenho pouco pré-biótico, eu faço uma ingestão muito aquém do que eu tenho necessidade de fibras pré-bióticas, aí não é interessante eu ter uma alimentação muito rica em carne, né? Gorduras saturadas. Não é só carne, óleo de coco é uma gordura saturada também, mas normalmente as gorduras saturadas elas vêm dos animais. E a quinta bactéria marcadora de saúde é a Bifidobactéria, que produz acetato. O acetato protege o hospedeiro, que somos nós, de infecções por outras bactérias, por bactérias que não são boas. Então ela é fundamental, é uma das bactérias mais importantes para a manutenção da nossa barreira imunológica, para a nossa proteção. E os resultados desses exames, Nutri, o que tu faz com o resultado desses exames? O resultado desses exames nos ajudam a adequar a sua dieta de forma mais personalizada. Se você tem, por exemplo, pouca rosebúria, nós vamos ver quais os alimentos que a rosebúria mais gosta e vamos introduzir gradativamente na sua alimentação. Por quê? Porque precisamos aumentar a Akkermansia. Nós não vamos matar todas as bactérias que estão em excesso e não temos como usar também probióticos para essas bactérias. Essas bactérias específicas,
elas não têm probióticos, tirando a bifidobactéria, que sim, nós temos probióticos já de bifidobactérias. A Akkermansia, nós temos o Biomamps, que é um pedacinho dessa bactéria morta, mas a Rictalia, a Praunitz, a Roseburia ainda não tem. Existem outros probióticos que têm estudos mostrando que poderiam estimulá-las, porém ainda é muito difícil o acesso. Não encontrei em nenhum laboratório de Curitiba, Florianópolis, Joinville, que foi onde eu procurei, não encontrei ainda essas cepas, porque elas são extremamente específicas. Então, até lá, nós vamos ter que estimular a produção dessas boas bactérias através da comidinha que elas gostam. Então, nós vamos montar a sua dieta em cima dos alimentos, principalmente daquelas bactérias que você tem menos. Então, você pode ter ali, de repente, uma deficiência de Roseburia, uma Praunitz que está adequada, uma Rictalia adequada, mas não tem Akkermansia, que é o mais comum, né? Ter pouca Akkermansia. Então, ter uma alimentação aí mais rica em pré-bióticos vai ajudar a estimular a sua Akkermansia. Já peguei 2 pacientes com uma Akkermansia absurdamente alta, o que eu imaginava que seria uma raridade, mas sim, já peguei 2, então não é tão raro assim, né? O que mais que o resultado desses exames pode nos ajudar, além de adequar a sua dieta de forma muito individualizada e personalizada para a sua microbiota? Propor pequenas mudanças no seu estilo de vida. O estilo de vida é fundamental para a saúde intestinal. Então, em mãos desses exames, nós podemos ver aí estilo de vida adequado para equilibrar novamente a sua microbiota. Também podemos utilizar esse exame para suplementar de forma, quando necessário, de forma personalizada o suplemento de vitaminas, minerais. E lembrando que todo medicamento ele altera a nossa microbiota intestinal. Então vale aí, de repente, avaliar com seu médico a real necessidade desse uso de medicamento. E se com a mudança no seu estilo de vida, há possibilidade de ir reduzindo essa medicação. Somente o médico pode reduzir ou retirar os seus medicamentos. Então, a partir do momento em que nós mudamos a sua dieta, que nós mudamos o estilo de vida, você pode sim, não só a gente vai suplementar vitaminas e minerais, mas o seu médico também vai poder reduzir aí, provavelmente, o uso de medicamentos. E vai chegar um momento que ele vai conseguir desmamar. Não seria maravilhoso isso? Voltar a ter saúde plena? Então, um exame muito simples, onde você coleta ali uma pequena amostra de fezes, que é menor que uma cabeça de cotonete, coloca dentro de um tubinho de ensaio, envia para o laboratório, 15 dias depois a gente tem o resultado. E aí trabalhamos em cima desse resultado. Trabalhamos a sua dieta, a sua suplementação, seu estilo de vida, né? E depois, com o seu médico, você vai negociando aí para a redução dos medicamentos, até porque se você recupera a sua saúde, não tem por que ter um medicamento, então o médico vai administrando isso lá e nós vamos administrando seu estilo de vida aqui. E fico por aqui por hoje, lembrando que todo meio-dia, todos os dias, de segunda a sexta, meio-dia, eu estou aqui com o conteúdo, e não esqueçam de colocar aí nos comentários as suas dúvidas, para que eu possa então responder e interagir com você. Essa é uma forma da gente se comunicar. Se você gostou, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal para receber a comunicação de que tem um vídeo novo, não esqueça de se inscrever também.